Naquele dia, o céu escureceu. A multidão pensava que estava assistindo apenas à execução de um homem. Os discípulos acreditavam que tudo estava perdido. Mas havia outro grupo observando aquela cena: os demônios. E o que eles viram naquele dia foi tão aterrador que transformou o que parecia ser sua maior vitória em sua pior derrota. A maioria das pessoas conhece a história da cruz pela perspectiva dos homens. Mas hoje vamos olhar para aquele momento por um outro ângulo, o do mundo espiritual. O que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus entregou sua vida? Para entender o que os demônios viram naquele dia, precisamos primeiro entender o que eles acreditavam ter conquistado. A guerra entre o reino das trevas e o Filho de Deus não começou no Calvário. Ela começou muito antes, quando os magos do Oriente apareceram em Jerusalém, perguntando pelo rei dos judeus que havia nascido. Algo se moveu no reino espiritual. Herodes, movido por um pavor que ia além do ciúme político, ordenou a morte de todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. Isso não foi apenas crueldade humana. Foi uma tentativa de eliminar a ameaça antes que ela crescesse. Mas Herodes falhou. Anos depois, Jesus foi levado ao deserto, 40 dias sem comer, sem beber, em isolamento absoluto. E então, o próprio príncipe das trevas foi até ele pessoalmente e fez 3 tentativas. 3 ofertas estrategicamente elaboradas para fazer Jesus se desviar de sua missão. A primeira explorou a fome, a segunda explorou o orgulho e a terceira ofereceu o que parecia ser um atalho para o reino. Mas as 3 foram recusadas e então Satanás se retirou. Por um tempo. Nos anos seguintes, as tentativas continuaram, porém disfarçadas. Vieram através dos fariseus que tentavam apanhá-lo em armadilhas de palavras. Vieram através das multidões que, em certo momento, quiseram forçá-lo a ser rei de maneira errada. Vieram através de Pedro, que logo após confessar que Jesus era o Cristo, tentou convencê-lo a fugir do sofrimento. E então veio Judas, um discípulo, alguém que havia comido à mesma mesa, que havia visto os milagres de perto. Quando Judas saiu naquela noite com 30 moedas de prata no bolso, o reino das trevas acreditou que finalmente havia encontrado a brecha certa. Tudo indicava que o plano havia dado certo, mas havia um detalhe que as potências das trevas ainda não conseguiam enxergar. Era de madrugada, quando os soldados chegaram ao Getsêmani. Jesus havia passado as últimas horas orando com tamanha intensidade que Lucas, o médico, descreveu algo biologicamente extraordinário. O suor de Jesus caindo como gotas de sangue. Os discípulos dormiam. Quando as tochas apareceram entre as árvores e Judas se aproximou para dar o beijo da traição, algo se quebrou naquele grupo. Pedro reagiu com violência cortando a orelha de um servo. Jesus o repreendeu, curou o ferido e foi preso mesmo assim. E então, os discípulos fugiram. Aqueles que haviam prometido morrer com ele dispersaram pela escuridão da noite. Nas horas que se seguiram, Jesus passou por 6 julgamentos ilegais. 3 diante de autoridades judaicas, 3 diante de autoridades romanas. Em cada um deles a conclusão era a mesma. Não havia nenhuma culpa neste homem, mas a pressão das multidões era maior do que a coragem dos juízes. Pilatos, com água nas mãos e culpa na consciência, entregou um inocente para ser crucificado. O que aconteceu nas horas seguintes está entre as cenas mais brutais já registradas na história. A flagelação romana não era uma simples surra. Era um instrumento de destruição calculada. O chicote tinha pedaços de osso e metal nas pontas, projetado para arrancar a carne do corpo. Muitos morriam ainda nessa etapa. Jesus não morreu. Foi obrigado a carregar o madeiro pesado pelas ruas de Jerusalém, diante de uma multidão que alternava entre zombaria e desespero. As mulheres choravam à beira do caminho.
Ele caiu, se levantou e seguiu. No Calvário, os pregos foram cravados, nas mãos, nos pés. A cruz foi erguida, e ali, suspenso entre o céu e a terra, Jesus começou o processo mais lento e mais doloroso de se morrer que os romanos haviam criado. Os soldados jogaram dados para dividir suas vestes. A multidão passava e insultava. Os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo, riam e diziam: salvou outros, mas a si mesmo não pode salvar. E então, o céu escureceu. Não foi uma nuvem passando, foi escuridão, densa, total. Às 3 da tarde de uma sexta-feira, durante 3 horas, o sol deixou de brilhar. E então Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani? Meu Deus, por que me abandonaste? Para qualquer observador naquele momento, humano ou espiritual, tudo parecia apontar para uma única conclusão: Deus havia perdido. O Messias havia fracassado. As trevas haviam vencido. Mas havia algo que os poderes das trevas não conseguiam compreender. Algo que estava acontecendo bem diante dos seus olhos e que eles não tinham capacidade de enxergar. Paulo escreveria décadas depois, em sua primeira carta aos Coríntios: falamos a sabedoria de Deus em mistério, oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Repita essa frase mentalmente. Se os príncipes deste século conhecessem, eles nunca teriam crucificado Jesus. Isso significa que a crucificação foi exatamente o que as trevas queriam, e foi exatamente o que as trevas não deveriam ter feito. Satanás havia montado um plano elaborado durante séculos. Havia tentado Cristo desde o nascimento. Havia infiltrado um discípulo. Havia manipulado líderes religiosos e governantes políticos. Havia orquestrado tudo com precisão diabólica para garantir a morte do Filho de Deus. E ao fazer tudo isso, havia caído exatamente na armadilha que Deus havia preparado desde antes da fundação do mundo. A questão que fica é: qual era esse plano oculto? O que Deus havia escondido de tal forma que as inteligências mais antigas e poderosas do universo espiritual não conseguiram perceber? A resposta está muito mais atrás do que a maioria imagina. Para entender o que aconteceu na cruz, precisamos voltar ao princípio. Não ao princípio do ministério de Jesus, ao princípio de tudo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, algo se quebrou na criação. A humanidade, que havia sido feita para viver em comunhão perfeita com Deus, agora carregava uma dívida que não tinha como pagar. O pecado criou uma separação, e essa separação exigia uma reparação. Mas como reparar o que o ser humano havia destruído se o ser humano não tinha como pagar o preço? Desde aquele momento, Deus começou a revelar, em fragmentos, o esboço de um plano de resgate. A Abraão, disse que por meio de sua descendência todas as nações seriam abençoadas. A Moisés, deu as leis do sacrifício, onde um animal inocente derramava seu sangue para cobrir temporariamente os pecados do povo. Cada cordeiro que era morto na Páscoa era uma imagem, um símbolo incompleto apontando para algo maior. Cada vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, carregando o sangue do sacrifício, era uma sombra de uma realidade que ainda viria. O profeta Isaías, 700 anos antes do Calvário, descreveu com uma precisão assombrosa o que aconteceria. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
fomos curados. Isso não era poesia vaga. Era uma planta baixa. Um projeto arquitetônico de um edifício que seria construído séculos depois. E havia um detalhe no sistema de sacrifícios que tornava tudo isso possível. No direito hebraico antigo, existia o conceito do Goel, o redentor parente. Se alguém caía em escravidão por dívida, um parente próximo podia pagar por ele e resgatá-lo. A humanidade havia caído em escravidão. A dívida era impagável. Nenhum ser humano podia ser o redentor, porque todos eram devedores. Nenhum anjo podia ser o redentor, porque não eram parentes da humanidade. Precisava ser alguém que fosse ao mesmo tempo completamente humano, para ser parente, e completamente sem pecado, para não ser devedor. Precisava ser Deus encarnado, e assim o Verbo se fez carne, não como um plano improvisado diante do fracasso humano, mas como a execução de um plano que havia sido traçado antes mesmo de o universo existir. O cordeiro que foi morto na Páscoa do Egito salvou os primogênitos israelitas da morte. O cordeiro que morreu no Calvário abriu caminho para que toda a humanidade fosse salva da morte eterna. Mas para que esse plano funcionasse, havia uma condição absoluta. O cordeiro precisava ser sem mancha, precisava ter vivido uma vida completamente sem pecado. Não por acidente, mas por escolha deliberada em cada momento de tentação. E foi por isso que as tentações no deserto importavam tanto. Foi por isso que cada armadilha dos fariseus importava. Foi por isso que a agonia no Getsêmani importava. Em Getsêmani, Jesus havia orado: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas completou: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Naquele momento de escolha, no jardim, a missão foi confirmada. O cordeiro havia chegado até o altar sem mancha, e o que as trevas pensavam ser sua vitória estava prestes a se transformar no instrumento da redenção de toda a humanidade. Agora, voltemos ao Calvário. Quando Jesus gritou: está consumado, e entregou o Espírito, o mundo espiritual foi sacudido. No templo de Jerusalém, o véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo se rasgou, de cima para baixo. Aquele pano media cerca de 18 metros de altura e tinha a espessura de um palmo de mão. Nenhum vento rasgaria aquilo, nenhum terremoto rasgaria daquela forma. Foi rasgado de cima para baixo porque foi rasgado por mãos que não eram humanas. E esse rasgo não era apenas um evento físico, era uma declaração no mundo espiritual. A separação entre Deus e o ser humano havia sido removida. Porque naquele momento, em cada gota de sangue que havia caído do corpo de Cristo, algo estava acontecendo que transcendia a física e entrava no plano espiritual. A dívida estava sendo paga. Pense da seguinte forma: Satanás havia construído seu poder sobre a humanidade a partir de uma realidade jurídica. O pecado gera morte. Essa é uma lei estabelecida por Deus, não pelo diabo. E enquanto o ser humano continuasse em pecado, sem um pagamento que satisfizesse essa lei, a acusação das trevas era legítima. Paulo chama Satanás de o acusador dos irmãos. Era esse seu poder: apontar para a dívida e dizer que ela não havia sido paga. Mas quando o sangue de Cristo começou a ser derramado no Calvário, algo que os demônios jamais haviam visto começou a acontecer. Pela primeira vez na história, um pagamento suficiente estava sendo oferecido, não o sangue de um animal, que cobria temporariamente, o sangue do Filho de Deus, que eliminava permanentemente. Colossenses 2, 13 a 15, descreve o que aconteceu com uma linguagem assombrosa. Apagou o escrito de dívidas que havia contra nós, tirou-o do meio, pregando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando sobre eles na cruz, não apesar da cruz.
não depois da cruz, na cruz. A própria arma que Satanás havia escolhido para eliminar Jesus foi o instrumento de sua própria derrota. Os demônios que celebravam enquanto os pregos eram cravados não percebiam que cada golpe de martelo estava destruindo o fundamento do poder deles. A cada gota de sangue derramada, a acusação perdia força. A cada momento de agonia de Cristo, a dívida da humanidade diminuía. E quando Jesus disse, "Está consumado", a conta havia sido zerada. O poder da acusação foi esmagado. A certidão de dívida foi rasgada. E os principados que haviam se regozijado nas primeiras horas daquele dia começaram a compreender com um pavor crescente o que havia acabado de acontecer. Mas se a cruz já era uma derrota para as trevas, o terceiro dia foi o golpe final. Depois da crucificação, o corpo de Jesus havia sido colocado em um túmulo fechado por uma pedra enorme. Os líderes religiosos, temendo que os discípulos roubassem o corpo e inventassem uma história de ressurreição, pediram a Pilatos uma guarda de soldados romanos. Soldados romanos eram os guerreiros mais bem treinados do mundo antigo. Desertar ou falhar em sua missão era punível com morte. A pedra foi selada com o selo oficial de Roma. Nenhuma força humana removeria aquela pedra naquela noite. Na madrugada do terceiro dia, algo que os relatos descrevem como um anjo desceu do céu. E os soldados que guardavam o túmulo mais importante da história caíram como mortos de terror. E então, a pedra foi removida. Não para deixar Jesus sair, pois ele já havia saído, mas para mostrar que o túmulo estava vazio. Quando Pedro e João correram até lá e encontraram apenas os panos do sepultamento cuidadosamente dobrados, compreenderam algo que mudaria suas vidas para sempre. A morte havia tentado segurar o Filho de Deus e havia fracassado. Porque a morte só tem poder sobre quem é devedor do pecado. E Jesus, que não tinha pecado nenhum, não devia nada à morte. Ele havia entrado na morte voluntariamente para pagar a dívida de outros. E tendo pago, saiu. Paulo expressaria isso décadas depois com uma ironia triunfante. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado havia sido liquidado na cruz. O que parecia ser a maior derrota da história foi, na verdade, a maior vitória de todos os tempos. Essa mensagem é para você que está assistindo isso agora. A história que acabamos de contar não é apenas um evento do passado para ser admirado de longe. Ela foi feita para mudar a forma como você enxerga o que está vivendo hoje. Talvez você esteja em um momento que parece uma sexta-feira, um momento de escuridão, um diagnóstico que chegou sem avisar, um relacionamento que desmoronou, uma decisão que trouxe consequências que você ainda está pagando, um sonho que parecia vir de Deus, mas que agora jaz enterrado como um corpo num túmulo fechado. E talvez, assim como os discípulos naquela sexta-feira, você esteja pensando: acabou. Não há mais o que esperar. A cruz nos ensina que Deus opera de um jeito que frequentemente é invisível aos nossos olhos. Os discípulos não conseguiram ver além da sexta-feira. Precisaram do domingo para entender o que aquela sexta-feira realmente havia sido. Às vezes, o que parece ser a derrota final é apenas o penúltimo capítulo de uma história que Deus ainda está escrevendo. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Quando você compreende o que realmente aconteceu na cruz, a culpa perde o poder que tinha sobre você. Sabe aquela voz que diz que você errou demais para ser perdoado? Que seus pecados são pesados demais para serem esquecidos? Que você não merece recomeçar? Essa voz é a acusação das trevas, e ela foi silenciada na cruz. Não porque seu pecado não foi real, mas porque ele foi pago. Colossenses diz que a certidão de dívida foi pregada na cruz.
Isso significa que cada erro que você já cometeu, cada palavra dita na raiva, cada escolha que você se envergonha de lembrar, foi colocada na conta de outro, e esse outro pagou, completamente, com a palavra mais libertadora que já foi dita: está consumado. Em grego, a palavra usada é tetelestai. Era o carimbo colocado em documentos de dívida, quando elas eram totalmente quitadas. Pago integralmente. Quando Jesus disse, está consumado, foi como se um carimbo de tetelestai fosse impresso em cada dívida espiritual da humanidade. Isso não significa que o esforço humano não importa. Significa que você não precisa mais trabalhar para ser aceito por Deus. Você pode trabalhar a partir do amor de alguém que já te aceitou completamente. Essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião diz, faça o suficiente para ser aceito. O evangelho diz, você já foi aceito. Agora viva a partir disso. Os demônios celebraram naquela sexta-feira, mas sua celebração durou apenas um fim de semana. E há 2000 anos, as trevas ainda não se recuperaram do que aconteceu no domingo de manhã. Se você está em uma sexta-feira agora, o domingo está vindo. Não desista antes do terceiro dia. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários o que mais te impactou sobre o que as trevas não conseguiram ver. Nos vemos no próximo vídeo.